e que os seus ouvidos aprendam a ouvir a voz do Pai. Que você construa um relacionamento íntimo com Ele, né? Quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente reconhece a voz dessa pessoa, percebe aquilo que ela gosta, que ela não gosta. E com o Senhor Jesus é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente caminha com Ele, mais a gente vai reconhecendo a voz dele, né? Bom dia, sinto... Bom dia. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tô na Vamos orar? correria aqui, tô na correria. Eu tô vendo aí, você dentro do Tô com carro, né? obra para variar. E aí, é bom quando a gente consegue se arrumar e tal, né? Mas quando a gente não consegue também, não tem problema, porque não tem nada a ver com a gente, né, Bi? É Isso. tudo sobre Jesus, então tem tudo a ver com Ele. A gente vai do Amém, jeito que amém. dá, vamos lá. Vamos orar então? Vamos. Você começa ou eu oro? Eu posso orar. Então tá. Paizinho querido, muito obrigada por mais essa manhã na tua presença, Senhor. Ó Deus, nós consagramos nosso dia totalmente a Ti, Pai. Tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, tudo que fazemos. Ó Deus, e nós queremos ouvir a Tua voz hoje, nessa manhã, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos estar conectados contigo o resto do dia inteiro, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz em cada detalhe do nosso dia, em cada momento, Senhor. Ó Deus, que esse seja só a primeira hora do dia em que nós estamos conectados contigo, mas que o Senhor continue conosco durante todo o tempo. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor nos enche, para que o Senhor fale através das nossas vidas, para que o Senhor fale para nós e para todos que ouvirem essa live. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos falar hoje sobre João 10, né? Eu fiquei meditando nessa palavra aqui hoje. E Deus falou muito no meu coração sobre intimidade, né? Para você reconhecer a voz, você tem que estar ouvindo a voz sempre. Você reconhecer a voz de longe, rapidamente, e poder responder a uma voz, você tem que estar ouvindo ela várias vezes, né? Para existir esse reconhecimento. Isso me remete, inclusive, à criança, né? Quando a criança está ainda no nosso ventre, que a gente fala com ela, né, através da barriga e tudo. E quando ela nasce, ela reconhece a nossa voz, né? Ela se acalma quando está na nossa presença, ela se acalma quando ouve a nossa voz. Por quê? Porque ela estava ali no nosso íntimo, né? No mais profundo do nosso íntimo. E escutando a nossa voz o tempo todo, estando conosco o tempo todo. Então, o que ela conheceu de nós no momento em que ela nasce, né, para tudo novo, para algo que ela desconhece completamente, né, ela consegue reconhecer a nossa voz e sentir calma, sentir segurança, sentir tranquilidade, porque nós tivemos com ela 9 ali, meses ali, né? Quase 10 meses, né? Ouvindo a nossa voz, né? Percebendo a frequência da nossa voz, né? Uhum. Então, assim, isso me toca, né? Porque não é assim, raramente, né, que a gente tendo um contato com Deus é que a gente vai reconhecer a voz dele. Não esporadicamente, tendo um momento com Deus, que a gente vai reconhecer a voz dele. Requer intimidade, né? Requer tempo de qualidade. Tempo, você vê assim, eu comparei com esses 9 meses, por quê? Porque são ali 9 meses muito intensos, né? A criança está dentro de nós. Ela está dentro de nós. Não existe maior intimidade do que essa. Talvez ela tenha mais intimidade com a gente do que a gente mesmo, né? Porque ela está dentro de nós. Vai conhecer mais coisas em nós, de nós, do que nós mesmos. Então, assim, precisa de muita intimidade para você reconhecer a voz, para você ter essa paz e
essa tranquilidade só de ouvir a voz, né? Então, para construir esse nível de confiança, né, Cíntia? Precisa de muita intimidade, precisa de investimento mesmo, a gente investir tempo de qualidade em conhecer, ouvir, estar junto, né? Caminhar junto, né? Isso. Eu acho que reconhecimento de voz fala muito sobre andar junto, caminhar junto, né? E é isso que o Senhor nos convida para viver com Ele, uma caminhada de intimidade verdadeira, genuína com Ele, né? Vamos começar a ler? Então, eu vou começar a ler os versículos. Isso. Vou começar aqui. Tá. Então, João 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Pode continuar, Cíntia? Vamos parar um pouquinho para a gente meditar, né, sobre o que está sendo dito. Primeiro de tudo, ele fala que ele é a porta, né? Isso. Ele fala que ele abre a porta. Ou seja, ele é que faz essa ligação, né? Ele é a ponte. Primeiro que ele está falando da porta do céu e também está falando da porta do nosso coração, né? São duas portas aí, porque é a porta do céu, que só ele abre, né? E a porta do nosso coração, porque ele fala também sobre invasão, né? Sobre alguém pular o muro, sobre alguém passar entrar à força, por cima, né? Que entra e não a força. Que entra como ladrão, que entra pulando o muro, que entra pulando a porta, né? Mas aí ele fala, né, como se ele já tivesse intimidade com essa ovelha. E por mais que o ladrão pule a porta, a ovelha não vai seguir ele, né? Por quê? Porque ela vai reconhecer a voz de Jesus, ela vai reconhecer que não é Deus, que não é o pastor dela. E aí ela não o seguirá, né? E aí os discípulos não entenderam o que Jesus está falando. E ele fala, né? Eu abro a porta e as ovelhas me seguem, porque elas reconhecem a minha voz, e elas encontrarão pastagem. Ou seja, ele está abrindo a porta do céu para nós, né? As ovelhas que ouvem a voz, que reconhecem a voz, ou então, que ouvem a voz, que reconhecem, não é só ouvir, né? Tem que ouvir, reconhecer e seguir. Então, são 3 passos. Você tem que ouvir. Como que você ouve a voz de Deus? Você tem que dedicar um tempo, você tem que ter um relacionamento para você conseguir ouvir. Depois de muito ouvir, você começa a reconhecer. Por isso que a gente falou até dos 9 meses ali, né, dentro da barriga, ouvindo, você aprende a reconhecer. Então, depois que você aprende a reconhecer, você aprende a seguir, né? Então, você vai conquistando essa aliança, né, Cíntia? Vai sendo construída essa aliança, essa confiança. Então você reconhece, você já sabe, nossa, já sei de onde vem essa voz, eu já sei, eu vou seguir. Eu já sei o que eu preciso fazer, eu tenho confiança, eu acredito que eu estou tranquila, eu estou no meu lugar seguro, né? Intimidade fala muito disso, né?
Depois dessa intimidade, né, desse reconhecimento, e você não se distrai mais, você não se perde Uhum. mais, você não Não se se confunde. engana mais com outras vozes, né, com outros pastores. Né? Então você não se confunde mais, você não vai mais se perder, você não vai mais seguir outras vozes que não sejam a que você conhece. Né? A que Isso. você criou um relacionamento, a que você criou uma intimidade, a que você reconhece e segue. Então, assim, aí você entra, né, ele fala que ele abre a porta, né, você seguiu ele, você seguiu a voz, ele abre a porta e você encontra a pastagem. Isso daí a gente chegou no céu. E aí os discípulos não entenderam, então ele volta a falar. Lê de novo para a gente. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Então, pastagem, eu lembro muito sobre suprimento, né, Cíntia? Suprimento em geral. Pastagem é isso. No Senhor Jesus, a gente encontra tudo que a gente precisa, né? A cura para nossa dor, né? A abertura do nosso entendimento para muitas coisas que às vezes a gente está cega. É uma pastagem. Pastagem fala de suprimento completo, genuíno, pleno em Deus, né? Porque tudo que uma ovelha precisa é pastagem. Então nós, como as É. ovelhas do Senhor Jesus, a gente encontra E a tudo que a gente pastagem, precisa nele, todo o alimento, todo o suprimento, né? a pastagem ela não é só o alimento, né? Mas ela É o descanso também, né? ela é o descanso, ela a tranquilidade, porque é um lugar calmo, é um lugar, né, tranquilo. Encontra também o exercício, por quê? Porque é um lugar onde você vai ter que andar para você passar, né? Exercitar Então, aquilo que assim, você vai aprendendo, aquilo que você vai vendo, né? O pastor fazer, você vai seguindo, você vai no caminho, né? isso. Essa palavra seguir remete a esse entendimento. Jesus não fica parado, ele está sempre em movimento, ele está sempre fazendo, e a gente vai seguindo ele, a gente está em movimento também, né? Ele é o verbo vivo, né? Ele é a ação da palavra de Deus. Jesus, ele é a ação desde o início, né? Desde o princípio, ele é o verbo vivo. Então, ele é a ação. Tudo que Deus falou, que haja luz, Jesus foi lá e fez a luz. E haja terra, Jesus foi lá e fez a terra. Então, ele sempre foi a ação de tudo que Deus falou. E continua sendo a ação. Ele Uhum. é o verbo vivo. Então, tudo que Deus determina, tudo que Deus fala, tudo que sai da boca de Deus, Jesus executa nas nossas vidas, no mundo, em todos os cantos, né? Então, ele não para de fato. Exato. Uhum. É verdade. Então, voltando aqui, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ele não arromba, ele não força, ele não simula nada para enganar, nada disso. Ele entra pela porta, né? O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, olha só, ele mal entrou, ele mal chegou e as ovelhas já ouviram a voz dele. Isso tem que existir um nível de relacionamento íntimo muito forte para existir isso, né? Não, Deus falou comigo. Sabe? Quando você vê aquela pessoa que fala assim com certeza, cara, Deus falou comigo. Eu sei o que eu preciso fazer. E as pessoas olham muitas vezes e falam, não, isso não faz sentido algum. Como que você vai fazer isso? Agora que você alcançou esse lugar, agora você vai largar tudo? Como assim, né? Muitas vezes Deus nos pede, Deus fala coisas conosco que naquele momento ali não faz muito sentido mesmo. Mas o Senhor muitas vezes não quer que a gente entenda, Ele quer que a gente obedeça, que a gente creia, né? Que como a gente tem um nível de intimidade, a gente já está caminhando, a gente já sabe quem Ele é, que Ele é um bom pastor. Se Ele é um bom pastor, Ele não vai sugerir, Ele não vai ordenar, Ele não vai direcionar a gente para nada que não seja bom, né? A vontade do Senhor, a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa crer. E quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente se relaciona, acho que a Cíntia caiu aqui. Peraí, vou tentar convidar ela de novo, gente. Só um minutinho.
E quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente vai aprender a ouvir a voz dele e também acreditar no que ele está nos chamando para viver, no que ele está nos direcionando a fazer. Né? Cíntia, você ouviu até que parte? Não sei. Não, mas eu Fiquei um estava pouco falando confusa. aqui que como ele é um bom pastor, né? E quando a gente caminha com ele, a gente percebe o tanto que ele é bom, tanto que ele é rico em bondade, em generosidade. Ele nunca vai nos direcionar para algo que não seja bom para nós. Por mais que naquele momento não faça muito sentido, por mais que a gente esteja acostumada muito a analisar todas as coisas com a nossa racionalidade, né, se a gente for querer seguir esse mesmo raciocínio de ficar racionalizando as coisas, não, peraí, isso aqui não está fazendo sentido. Não é assim, né? Com Jesus não dá para ser assim. Por quê? Porque ele já enxergou o fim. Ele já conseguiu enxergar como que vai ser o fim da nossa vida. Como, né? Como que vai ser quando a gente caminhar toda a nossa jornada. Concluir, né? Realmente a nossa carreira. Então, não cabe a nós ficar tentando racionalizar aquilo que o Senhor vai nos direcionar a fazer. É acreditar e obedecer. Né? É outra linha que a gente segue com Jesus. É acreditar, se ele está me direcionando, eu sei que ele tem o melhor para mim. Eu tenho certeza disso. Por mais que eu não entenda, eu vou obedecer. Eu escutei a voz, eu compreendi o que ele me falou e eu vou obedecer, né? Então, é diferente de você ouvir e ficar adequando aquilo que você acha que é melhor, né? Muitas vezes a gente inconscientemente acaba tentando fazer isso. A gente tenta modelar ali, tenta encaixar a nossa vontade na vontade de Deus, né? E tal. Não existe O isso. nosso É a vontade dele. entendimento. Isso. É a gente dizer não para nós mesmos, né? Seguir a Jesus é parar de querer seguir a gente ou seguir outros conselhos, outras filosofias. Seguir a Jesus é seguir ele, é o que a palavra dele nos diz. É o que a voz dele nos direciona a fazer, né? Então, eu achei importante fazer essas observações. E uma coisa também que me chamou a atenção é isso, né? Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. O que é isso? Ele conhece cada um de nós. Foi ele que nos criou. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele pode ter um monte de ovelhas, mas ele conhece cada uma ovelha dele pelo nome. E ele nos chama pelo nome, né? Porque a gente é especial para ele. Ele sabe quem nós somos, ele vai chamar cada uma pelo nome e ele vai conduzir. Ele as leva para fora, né? Eu estava vendo um estudo sobre esse versículo, levar para fora, fala muito sobre o nosso chamado como igreja, né? De ir cumprir o ID. Mas é ele que conduz. A gente não sai fazendo as coisas do nosso jeito, não, já estou cheio de experiência, já vivi muito com o Senhor, então já sei que é o momento, dá licença que eu vou fazer, né? Isso. Então eu já sei, já vivi muita coisa, já sei que é por aqui que eu vou, não preciso perguntar, não, já estou independente. Você viu que eu te mandei um versículo ontem à noite? Você chegou a olhar? Que fala Cheguei, falando justamente que ele que sobre vai isso. encher, né? Ele que coloca a palavra, né? Ele que coloca a palavra. Que não importa se a gente está diante de autoridades, se a gente está diante de uma multidão, não importa, porque não vem da gente, não somos nós, não é a nossa boca, é ele que vai colocar a palavra, né? Então, assim, exatamente. se não houver essa dependência dele. A internet não tá legal, né, Cíntia? Tá caindo. Mas é isso, né? Depender de Deus, se entregar por completo, abrir mão do nosso entendimento, abrir mão da nossa força, abrir mão da nossa vontade de fazer as coisas conforme a gente já estava acostumado a fazer. Quando a gente se submete realmente a Jesus, quando a gente decide seguir a Jesus, isso precisa estar claro, né? A gente não vai mais andar, vou tentar convidar ela aqui de novo. A gente não vai mais andar segundo o nosso entendimento.
A gente vai caminhar conforme o direcionamento do Senhor. Seguir a Jesus não é um dia eu sigo, outro dia eu faço a minha vontade. Hoje eu estou bem humorada, então hoje está tudo tranquilo, né? O cenário está favorável, então eu vou seguir. Eu vou seguir as ordens dele, eu vou seguir os direcionamentos dele. Amanhã não, amanhã acontece um desafio muito grande, eu me desespero, aí eu prefiro fazer da minha vontade, eu prefiro resolver sem consultar o Senhor, sem pedir o direcionamento dele. Então isso é muito perigoso, né? Quando a gente tenta agir por conta própria, né? Se achando íntima, se achando já íntima das situações, experientes, né? Pode ser uma grande armadilha. Por isso que a gente, apesar de muito tempo caminhando com o Senhor, a gente tem que perceber a cada novo dia que a gente precisa aprender a depender ainda mais. Nós precisamos entregar ainda mais, né? O nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão tem que estar cada dia mais ligado a se render, a perguntar, Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? Pai, me direciona, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Né? É muito importante a gente entender isso. A nossa caminhada com o Pai, apesar de nos amadurecer na fé, ela nos torna cada dia mais dependentes dele. E não o contrário. Né? E eu vejo que como a nossa jornada terrena é muito assim, quanto mais a gente ganha experiência, quanto mais a gente vai crescendo, vai ficando independente, menos a gente precisa de outras pessoas, menos a gente precisa ficar perguntando, né, para os nossos pais o que a gente deve fazer e tal, né? Mas com Jesus não é assim. Com Jesus é o contrário. Quanto mais você caminha, mais você depende dele, né? Quanto mais você caminha, mais você aprende a consultá-lo. Pai, eu estou em dúvida, Deus, o que eu devo fazer aqui nessa situação? Está acontecendo isso, papai? Fala comigo, fala na tua palavra, Senhor. O que o Senhor espera de mim? Como eu devo me posicionar nessa situação? E aí, como você já vai estar caminhando com o Pai, como você já está investindo tempo nesse relacionamento íntimo com o Pai, os seus ouvidos vão estar sensíveis à voz dele. Né? Você já vai ter percebido como que Deus trabalha, como que Deus normalmente conduz ali a sua vida, né? E aí você vai estar acostumada com isso. E além de acostumada com isso, você vai estar confiante, cada dia mais cheia de fé. Não, se o meu Deus falou, por mais que não faça sentido agora, por mais que eu não entenda, eu vou obedecer, né? E o Senhor, ele honra essas ovelhas, né? Que obedecem, que preferem obedecer do que muitas vezes ficarem analisando, né? Conforme a sua experiência ali, a sua inteligência, a sua sabedoria humana, tudo que você já viveu, tudo que você já estudou. Muitas vezes a pessoa pode se confundir, né? E achar que não, eu já sei como é que eu vou fazer, não preciso ficar parando toda hora e perguntando para o Senhor, Pai, confirma aqui, Deus, se eu devo dar esse passo, se eu não devo dar esse passo, né? São tantas decisões que a gente precisa tomar, importantes na nossa vida, e que se a gente não tiver muito ali, muito alinhado, com o ouvido muito afinadinho ali, né? Em sintonia com a voz do Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, a gente pode sim, muitas vezes escorregar, cair em armadilhas, né? Por estar vivendo independente do Senhor. Então, tempo de caminhada com o Pai é igual a tempo de maior dependência dele, né? Isso tem que estar claro na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. A gente precisa aprender. A cada novo passo de intimidade, a cada novo passo de fé, vai ser um novo passo de rendição a ele, né? De se render, de entregar o controle, de entregar o poder de decisão nas mãos dele. E ele vai nos direcionar para a gente tomar as melhores decisões, né? Às vezes está tudo tão confuso na nossa mente, são tantas coisas, tantos conselhos diferentes. Se a gente não tiver muito clara ali a voz do Senhor no meio de tantos conselhos, né? Às vezes o mundo está acostumado a resolver as coisas de outras formas, né? E a gente vê as pessoas resolvendo as coisas, tomando as decisões assim, de maneira totalmente independente do Senhor. E às vezes, quando a gente menos espera, a gente está ali fazendo a mesma coisa, né? Porque, né? Se a gente não tiver muito cuidado, a gente vai tomando a forma do mundo,
resolver as coisas, enxergar as coisas, reagir às coisas. Por isso que a gente tem que estar todos os dias se rendendo ao Senhor, se enchendo dele, se renovando, né? Renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento da palavra dele, aprendendo a ouvir a voz dele, separando esse momento diário para estar só com ele, né? Se rendendo, orando, né? Consagrando a sua vida, consagrando a sua família, entregando tudo nas mãos dele e parando também para ouvir a voz. Aprender a ouvir a voz dele. A gente aprende que tem um momento de a gente falar, de a gente colocar situações que estão nos angustiando, que estão realmente trazendo peso para a nossa vida. A gente desabafa com o Senhor, a gente coloca aquelas situações, a gente o adora também, a gente reconhece que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso tudo, e a gente separa um momento para ouvir a voz. A gente fica em silêncio, a gente silencia os nossos pensamentos, a gente silencia a nossa voz, para a gente conseguir ouvir a voz dele. Muitas vezes a voz do Espírito Santo de Deus é um sussurro. Muitas vezes a voz dele é um sussurro. Se a gente não tiver intencionalmente silenciando outras vozes, né? Querendo ouvir a voz dele, né? Se dedicando ali a entender a voz dele, a gente pode, muitas vezes o Senhor pode estar falando e a gente não está ouvindo. Porque tem tantas vozes, tem tantos barulhos, tem tantas interferências ali que estão, né? Que a gente está ouvindo, que a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Então é muito importante a gente se dedicar a isso, a ouvir só a voz do Pai, só a voz do nosso bom pastor, né? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais a diferenciar a voz dele de outras vozes, né? E a gente vai seguir a voz dele. Ele que nos criou, ele que já escreveu uma história de vida perfeita para nós, um propósito de vida, que era exatamente aquilo, né? Que ele colocou os dons, os talentos, tudo que a gente precisava para a gente viver. Então ele sabe de todas as coisas a respeito da nossa vida. Ninguém melhor do que ele para falar conosco. A Cíntia conseguiu voltar aí. Né? Ninguém melhor do que ele para direcionar a nossa vida em vários aspectos, em todos os detalhes, em todos, gente. Quando a gente entende, né, o alívio que é, a liberdade que existe, e a gente realmente se render todos os dias, se render para conhecer e fazer a vontade do Pai. Cíntia, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Agora eu estou te vendo. Melhorou. A internet está muito ruim aí, né? Mas é isso, né, Cíntia? É a gente se dedicar realmente a ouvir essa voz, né? Ouvir a voz, obedecer, silenciar outras vozes, né? E para isso a gente precisa estar ouvindo sempre. Para isso a gente precisa estar querendo ouvir sempre essa voz, né? Do nosso bom pastor, que nunca vai nos sugerir, nunca vai nos orientar a fazer algo que não vai ser bom para nós, né? A gente precisa ter essa fé, essa certeza, né? Você leu aí a segunda parte já? Não. Eu parei nessa primeira, Cíntia. Vamos fazer a outra parte na próxima live? A gente dá continuidade? É muita continuação, né? É que já são 9h01. Você pode ficar? Então, assim, eu sou... Oi? Não, é porque eu achei que você já tivesse lido e a gente já estivesse comentando, mas já tá no horário mesmo, né? Já tá no horário, né? A gente pode comentar a segunda parte na próxima live? Tá bom. Tá bom? E é isso, né? A gente se dedicar realmente a ouvir e seguir, né? Ouvir, discernir só a voz dele, ouvir, obedecer só a voz dele, né? Não dar ouvido para outras vozes, né? Vão existir muitas vozes querendo falar o contrário, querendo confundir a gente, querendo trazer meias verdades, muitas vozes, né? Mas o nosso ouvido, né? Quando ele está atento, quando ele já aprendeu a discernir, a gente não cai mais nessas armadilhas, né? De seguir outros conselhos, outras filosofias que não combinam com a vontade, com a palavra, né? Com o direcionamento do Senhor para nós. Vamos orar então para a gente Vamos orar para a gente selar esse momento? Isso, vamos.
Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Mestre amado, nosso bom pastor. Queremos te agradecer por essa manhã, Paizinho, na qual o Senhor quis nos trazer, Deus, um maior entendimento a respeito da importância, Deus, de a gente ouvir somente a Tua voz, Pai, e obedecer. Muitas vezes sem entender, Paizinho, mas obedecer, crer que o Senhor tem o melhor direcionamento para as nossas vidas, Pai. E a nossa vida está em Tuas mãos, ela não está em nenhuma outra mão, Pai. Nossa vida pertence ao Senhor e está sempre em Tuas mãos, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha liberdade no nosso coração para trazer o entendimento devido, Deus amado, nas diversas situações, nas diversas decisões que a gente precisa tomar ao longo da nossa jornada, Pai. Que a Tua voz, Deus, seja sempre clara e que a gente não tenha dúvidas, Pai. Que a gente não tenha medo de Te obedecer, Pai. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga cada dia mais confiança, mais intimidade, Deus, na nossa caminhada contigo, Deus. E que a gente possa reconhecer a Tua voz, mesmo de longe, às vezes. Que a gente rapidamente já reconheça e que a gente esteja sempre pronto para Te obedecer, Pai. Porque sabemos que o Senhor tem sempre a melhor. A Tua vontade é muito melhor que a nossa. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigada. Continua ministrando em cada pessoa que vai ouvir essa voz, em cada família aqui representada, Deus. Tenha liberdade em nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês sentirem no coração, compartilhem essa live com outras pessoas. E que o Senhor tenha liberdade para falar o seu coração. Que você esteja sempre atenta à voz dEle. E que você tenha sempre muita fé para colocar em prática tudo aquilo que o Pai está te direcionando. Em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira, que a gente vai estar aqui de novo dando continuidade a essa palavra. Um beijo, Deus abençoe.